Então, nós começamos a falar sobre um tema que eu considero muito importante, porque, como líderes, nosso papel principal é lidar com gente, né? Lidar com pessoas. E, como líder, nós vamos, para a gente experimentar o que a gente chama de sucesso na liderança, nós vamos precisar aprender a ter sucesso com as pessoas. Então, como ter sucesso com pessoas? Aprendendo a lidar com gente. Se o nosso chamado é lidar com gente, e a gente não é bem-sucedido em lidar com gente, nós não vamos ser um líder bem-sucedido, né? É muito óbvio. Agora, então, eu quero começar lendo o que está escrito em Colossenses 4, capítulo 4, verso 5. Veja o que Paulo escreveu. Diz assim: sejam sábios na maneira de agir com aqueles que não pertencem à igreja e aproveitem as oportunidades. Então, veja como que a Bíblia é tão interessante, porque ela te dá aqui algumas dicas que é muito importante no lidar com as pessoas. E Paulo está falando que nós temos que ser sábios na maneira de lidar, de tratar, de agir com as pessoas que ainda não pertencem à igreja. Agora, não somente esse versículo está aqui, mas se você for olhar na Bíblia, você vai ver outros versículos que falam sobre a importância de sermos sábios na maneira de agir com as pessoas da igreja também. A Bíblia está cheia. E veja como Deus se importa, que nós precisamos ser sábios. Muitas vezes a nossa liderança não é tão bem sucedida, como eu já disse, porque a gente não tem esse tato. A gente não tem essas sacadas, a gente não entende de ser humano. E nós temos que crescer e sermos especialistas no que tange a essa questão. Sejam sábios na maneira de agir com os que não pertencem à igreja e, obviamente, também com aqueles que já pertencem. Os que não pertencem, nós temos que ser sábios na maneira de agir para quê? Para ganhá-los para a igreja, para atraí-los para Jesus. E os que já são da igreja? Para não fazer eles saírem da igreja, para não atrapalhar o processo de maturidade, de crescimento, de treinamento, né? Então, a última coisa que nós devemos, como líderes, é ser alguém que atrapalha a vida das pessoas. Nós fomos levantados como líderes para abençoar, para servir, para cooperar, para ser bênção. Então, por isso que nós precisamos crescer. E como eu já disse no último Tadel, que nós ministramos, na verdade, essa aqui é uma sequência, esse é um desafio para todos nós. Todos nós, numa medida ou outra, estamos precisando crescer, aprimorar, melhorar. E quanto mais a gente melhora, mais sucesso nós vamos ter com as pessoas. Então, eu falei, a primeira dica que nós demos aqui foi entender que pessoas amam ser amadas. Olha que dica, né? Mas parece tão óbvio, mas às vezes a gente esquece. A gente esquece isso dentro de casa, a gente esquece isso com a esposa, a gente esquece isso com os filhos, a gente esquece isso com o vizinho, a gente esquece isso com os discípulos. Mas as pessoas amam ser amadas. É só você olhar para dentro de você mesmo, é só você se auto-pesquisar que você vai descobrir que todos nós amamos ser amados. E a gente odeia ser odiado, para fazer a frase mais completa, né? Agora, isso é forte, né? Mas o ponto aqui é exatamente entender isso. Se sentir amado, dizem que é uma das nossas principais necessidades.
Agora, imagina um líder que está lembrando disso o tempo todo, que está lidando com as pessoas. Essa pessoa ama ser amada. Ela ama ser amada. O que vai acontecer? Você vai lembrar disso e você vai trabalhar, agir de forma sábia em cima disso. Agora, nós falamos também que, nesse ponto, só recapitulando, que é muito importante entender que pesquisas também, estudos mostram que existem diferentes formas e maneiras das pessoas se sentirem amadas. E aqui que está o grande desafio, porque muitas vezes nós queremos fazer elas se sentirem amadas à nossa maneira, ao nosso estilo. Geralmente nós partimos da premissa de que, do jeito que a gente se sente amado, a gente quer também que o outro, quer fazer com o outro, para que ele se sinta amado, muitas vezes não funciona, né? É por isso que eles chamam de linguagem. São linguagem, é aquela velha história do camarada que só fala inglês, e você tenta comunicar com ele em português. Você pode virar um picolé dizendo para o americano, eu te amo. Ele vai entender o que você está dizendo? Ele fala zero de português. É a mesma forma o americano tentando dizer para você que te ama em inglês, I love you, e você não entende. Bom, vocês entendem, todo mundo fala inglês aqui nessa igreja, afinal de contas, tudo é pastor, tudo é life group, tudo é inglês aqui, né? Nós estamos agora procurando um nome para o Ministério das Mulheres em inglês, né? Então, tem que ser em inglês o negócio, porque senão não funciona. Agora, veja, nós tentamos, né, eu dei um exemplo muitas vezes nós lá do norte, que a gente ama uma banda de tambaqui assada, com 1 litro de açaí. Então, você quer fazer o pastor Sabá se sentir amado, então chama ele, assa uma banda de tambaqui e põe 1 litro de açaí com farinha de tapioca na mesa. Pensa num cara que vai sair de lá com essa sensação de, o cara me ama mesmo, tem jeito, olha. Agora, faz o mesmo com o paulista. Talvez ele não vai se sentir tão amado. Você fala, poxa, eu dei a minha única banda de tambaqui. Eu dei o meu último litro de açaí, que nem para minha mãe eu ia dar. E o cara nem obrigado deu, ficou com uma cara de quem não gostou. Mas é claro, nós temos que descobrir como as pessoas se sentem amadas. Não basta saber que elas amam ser amadas, nós precisamos descobrir como que elas se sentem amadas. Então, aqui está o grande ponto. Eu sempre falo assim, se as pessoas amam ser amadas, e existe uma linguagem específica de amor, então já temos aqui um segredo para acessar o coração delas. E cada um de nós podemos ser expert nisso. A segunda coisa que nós falamos, a título de recapitular, nunca use as pessoas, apenas dê oportunidade para elas se sentirem úteis. Muitas vezes as queixas de pessoas, seja na igreja, seja em algum trabalho voluntário, seja em algum ministério, a queixa delas os caras estão querendo me forçar, os caras estão querendo me usar, né? É como se fosse assim, você querendo usar as pessoas para algo que até é legítimo, que é bom, que vai acrescentar no reino, é um trabalho nobre, mas é muito importante nós entendermos que, como diz o pastor Ibe naquela frase clássica dele, nada forçado funciona, dá certo. Então, qual é o nosso papel? Sermos apenas agentes que cooperam com aqueles que querem ser úteis, que querem servir, que estão dispostos, né? Uma coisa que eu aprendi no ministério é que mais cedo ou mais tarde as pessoas vão descobrir, vão perceber se nós estamos tentando usá-las. Mais cedo ou mais tarde. Não precisa ser muito inteligente nem profeta, porque mais cedo ou mais tarde a gente vai descobrir se aquilo que estão fazendo com a gente é uma forma de nos usar. Então, nós falamos muito cuidado com isso. A frase é: ame pessoas e use coisas, nunca o contrário.
Então, muitas vezes, nesse afã de querer envolver as pessoas, de querer fazer o grupo multiplicar, fazer o ministério crescer, a gente dá uma forçadazinha na barra, e aí o que acontece? As pessoas espirram, elas percebem, não gostam. Ninguém gosta de se sentir usada, né? Acredite, eu estou já 30 anos de casado e a minha esposa não gosta de se sentir que eu estou abusando, que eu estou usando ela, mesmo que ela é minha esposa, está registrado em cartório. Vocês percebem? O ser humano continua sendo ser humano. Muito mais um discípulo, um voluntário, uma pessoa do nosso life, do nosso ministério. E a terceira coisa, que é a parte nova para quem já acompanhou domingo, não seja líder por status. Seja líder para servir. Isso aqui é um ponto muito importante. Você quer ter sucesso com as pessoas, tome muito cuidado, fique longe dessa tentação de liderar por status. Aquela realidade que existe em todo ministério, em toda igreja, né? Sempre tem o coordenador, o líder, o chefe, o supervisor, o superintendente. Na nossa igreja, a estrutura de célula também, célula, supervisor, setor, rede, né? Área, distrito. E muitas vezes a gente entra na corrida ministerial focando apenas na linha de chegada. Eu quero chegar ali, eu quero ser do louvor, eu quero ser o coordenador, eu quero ser o líder, eu quero ser o vice-presidente do Giflin, eu quero ser o cara, entendeu? E aí, muitas vezes, isso embriaga o nosso coração, e aí o que acontece? Como eu já disse, mais cedo ou mais tarde, vai ficar evidente, as pessoas vão perceber qual é a verdadeira motivação do seu coração ao exercer a liderança. E aqui está um ponto muito importante. Como já disse, mais cedo ou mais tarde as coisas vêm à tona, e uma delas é: por que eu estou liderando? Por que eu sou um líder de life? Se as pessoas perceberem que é porque nós que estamos de olho em alguma posição, em um progresso, e eu estou querendo que você seja os meus súditos que constroem as minhas pirâmides, aí as pessoas vão começar a falar: espera aí, cara, eu não fui chamado para construir pirâmide de ninguém. Entendeu? Agora, o que nós precisamos lembrar? Seja um líder que lidera por amor. Seja um líder que lidera por amor e não por status. O que é amar? Amar é desejar, é querer, é pensar o melhor do outro, é entender que nós existimos para eles e não eles para nós. Isso é muito importante. O papel do líder é como a paternidade, né? A paternidade é isso. Nós existimos para servir nossos filhos. Nós existimos para cooperar para eles serem um sucesso. E nós fazemos isso, investimos tempo, investimos dinheiro, né? Eu lembro uma vez um cara lá no interior falando assim: rapaz, eu descobri uma coisa, que é melhor criar porco do que criar filho. Eu falei: por quê? Porque porco a gente engorda, cresce, depois a gente mata, vende, ainda ganha um dinheiro. Filho não, a gente só gasta. Mas deixa eu te dizer uma coisa, é aí que está a nobreza da liderança. A nobreza da liderança é você entesourar para os filhos. A nobreza da liderança é você servir os filhos. É você cooperar para eles irem mais longe do que você. É você ser útil por Deus na vida deles, para cooperar para eles chegarem mais longe. Então, não lidere para crescer. Lidere para servir. Eu gosto de falar desse ponto porque muitas vezes a gente está com uma mentalidade disso, né? Eu estou liderando porque eu quero crescer, eu quero ir mais longe, eu quero subir, eu quero ser promovido. E deixa eu te dizer uma coisa, não é errado ter expectativas.
sonhar com isso, orar por isso. É errado nós começarmos a usar as pessoas para nos ajudar a conquistar esse único objetivo nosso. Então, não lidere para crescer, lidere para servir. Pode parecer estranho o que eu vou dizer para vocês agora, mas crescimento não deve ser a nossa motivação principal. Fala, o quê, pastor? O crescimento não deve ser a nossa motivação, nosso objetivo principal. O verdadeiro crescimento, ele é resultado automático de uma liderança que serve. Jesus não queria, ele queria servir, ele queria lavar os pés, ele queria transformar o cara. Eu quero transformar você num pescador bem-sucedido. Eu quero fazer de você um grande líder. E conseguiu, né? Conseguiu. Você vê que os discípulos de Jesus se tornaram poderosos em obras, fizeram grandes coisas, milagres, até cumprindo aquilo que Jesus disse, que Jesus não tem problema com isso, que alguém faça mais do que ele, que alguém vá mais longe do que ele. Ele disse, as obras que eu fiz, ele disse para os discípulos dele, vocês farão e ainda maiores. Não tem nenhum registro na Bíblia que Jesus, a sombra de Jesus, curava. Não tem nenhum registro na Bíblia, mas a do Pedro curava. Agora, Jesus ficou assim, invejado, como é que pode? A sombra dele cura e eu nunca curei com a minha sombra? Não. Pelo contrário, ele ficava feliz. Por quê? Porque a motivação de Jesus não era o crescimento pessoal, era o crescimento da sua equipe, ajudar aquelas pessoas. Se crescer numericamente é o nosso único objetivo no exercício da liderança, então nós somos líderes carnais. E aí tem que rever. E muitas vezes, nós estávamos outro dia falando que muitas vezes quando esse afã, esse desejo pelo crescimento nos consome tanto, a gente se torna um líder azedo quando não acontece. Sabe aquele líder que, poxa, né? O pessoal do Life não está cooperando, e aí o cara fica com raiva até dos membros do Life. Porque o crescimento é o objetivo principal. Mas quando o objetivo principal é estar junto, é servir, é amar, é cooperar, é entender que o nosso foco principal é servir e que o serviço, o amor, vai levar as pessoas ao crescimento, vai produzir o resultado que a gente tanto quer, e não o contrário, né? Porque um pessoal que começa a perceber que lá no ministério, o ministério é liderado por alguém que ama, o Life é liderado por alguém que ama, quem que não quer ir para um Life que é amado, que tem esse ambiente, que todo mundo está ali interessado apenas no bem daqueles que estão ali? Então, o que eu quero dizer é que o nosso foco deve ser em servir as pessoas. Isso aqui é um desafio que a gente precisa lembrar. De novo, se a gente quer ter sucesso na liderança, nós precisamos ter sucesso com as pessoas. E para nós termos sucesso com as pessoas, nós vamos lembrar disso. As pessoas precisam ver que a nossa motivação é apenas e simplesmente ajudar você a ser um sucesso. Precisamos lembrar disso, que nós existimos para elas. Então, nosso objetivo é levantá-las. Nosso objetivo é ajudá-las a encontrar o chamado, o destino delas em Deus. É cooperar para que o casamento delas melhore. É cooperar para que elas aprendam a criar seus filhos. É que elas aprendam a administrar suas finanças. Que elas aprendam a tirar tempo com Deus. O nosso objetivo como líder é ajudá-las a superar seus traumas, seus medos. O nosso objetivo é ajudá-las a entender a Bíblia, como que lê a Bíblia. Nós existimos para promover as pessoas, e não elas para criar o nosso império. Me ajuda aí, trabalha aqui. Vocês estão comigo? Amém. Isso é muito importante, né? Agora, é por isso que eu falo que o sucesso de um líder é medido pelo sucesso do seu liderado. O sucesso de um líder é medido pelo sucesso do seu liderado. Deixa eu te dizer uma coisa, como líder, como pastor, como
líder de ministério, seja qual for a sua atuação, é mais ou menos assim: o nosso sucesso não é quando a coisa que nós estamos liderando está crescendo. O nosso sucesso realmente fica estabelecido, fica evidente, fica concluído, né? Fica evidenciado, quando alguém que nós treinamos começa a ter sucesso. É quando você multiplica o seu life, e aquele life vai tão bem, porque você ajudou aquela pessoa e também. Agora, isso é muito importante, né? Você existe para servir seus discípulos e não seus discípulos para servir você. Lembre-se disso. Quer ter sucesso com as pessoas, não me esqueça disso. Agora, eu gosto de falar o seguinte: é uma mudança de mentalidade, de paradigma. Ao invés de nós sermos refém do crescimento, né, porque muitas vezes a gente se torna refém da estatística, né, quer saber quantos números, o crescimento numérico, quanto já tem, quanto já multiplicou, e a gente se torna refém desse crescimento. Nós precisamos parar de ser reféns do crescimento para nos tornarmos prisioneiros do amor. Nós vamos só servir. E é interessante que quando a gente só quer servir, a gente volta para casa feliz se o nosso life deu 10 ou deu 5. Se o nosso life deu 50 ou deu 2. A gente volta feliz, porque serviu pessoas. Você não fica, quando nós somos refém do crescimento, a gente volta para casa emburrado, triste, revoltado, porque você não está conseguindo seus objetivos. Vocês estão comigo? Isso é muito importante, porque servir as pessoas é a sua paixão. Você fala, pastor, mas quando você fala que o nosso objetivo não é crescimento, isso não vai gerar nas pessoas, então, um desânimo, eles vão tirar o pé do acelerador, nós vamos parar de crescer. Eu falei, não, nunca, sabe por quê? Porque quem faz por amor nunca desmotiva. Nunca desmotiva. A sua motivação é só servir, a sua motivação é cooperar para aquela pessoa ser um sucesso. Então, se você está fazendo isso, você está alcançando os seus objetivos. E o que vai acontecer? Anota as minhas palavras. O crescimento vem a reboque. O crescimento vem a reboque. Esforce apenas para amar. Não precisa esforçar para crescer. Apenas esforce para amar, que o crescimento vem a reboque. É algo que vai acontecer mesmo. Outra coisa, pessoas, elas precisam se sentir importantes. Se você quer ser um líder de sucesso, você precisa ter sucesso com as pessoas. E para você ter sucesso com as pessoas, uma coisa que eu tenho aprendido pessoas precisam se sentir importantes. O importante não é você que é o líder. O importante é fazer as pessoas se sentirem importantes. Quanto mais você entra nesse território, é incrível como as coisas começam a acontecer. Quando você trabalha com um time, quando você tem um live, quando você lidera um ministério, quando você faz alguma coisa no reino, que você está envolvendo gente, e você está conseguindo fazer essas pessoas se sentirem importantes, né, você vai começar a perceber um resultado, um engajamento, um envolvimento, uma entrega muito maior dessas pessoas, motivadas, por sinal, que é o ponto mais importante. Então, algumas dicas aqui. Dê a elas, algumas dicas para você fazer as pessoas se sentirem importantes. Dê a elas o crédito e o reconhecimento necessário. Seja um líder que sabe reconhecer o trabalho das pessoas. Quando uma célula multiplica, né, vamos lá, multiplicou, e uau, e tal, dependendo do ambiente, muitas vezes a gente faz uma festa de multiplicação, reconhece, olha o líder, parabéns, aí vem o pastor Eibe, parabéns, João, que sua célula multiplicou. Agora, se o João for uma pessoa esperta, ela vai chegar e falar assim, pastor, graças a Deus que nós multiplicamos, mas sabe por quê? É que o Francisco pensa num ganhador de alma. Só ele trouxe 7 esse ano. Você já fez o quê? Já dividiu o crédito. Já honrou o Francisco para aquele que estava te honrando. Você deu o crédito. O Francisco vai se sentir como?
Importante, porque o trabalho dele foi reconhecido, o trabalho dele foi aplaudido, o trabalho dele foi percebido, foi notado, né? Deixa eu te dizer uma coisa, bons líderes não têm problema em dar o crédito a quem quer que seja. Uma vez eu vi uma frase que isso me motivou muito. Por isso que eu não tenho problema de servir em qualquer ministério e ajudando quem quer que seja, porque eu aprendi uma coisa: quando você não tem problema de para quem vai o crédito, você se entrega por completo. Quando você é muito viciado, dominado, embriagado pelo crédito, pela glória, você fala: eu só vou se deixarem eu cantar. Nós tínhamos uma dificuldade na época da Marcha para Jesus, para tentar unir todas as igrejas. Vamos lá marchar para Jesus, vamos orar pela cidade. Tinha igreja que só ia se o pastor falava: só vou se eu for o cara que prega. Minha igreja só vai se a minha banda de louvor ministrar. E a gente tinha que, tá bom, pastor, a sua participação é importante, tá bom, a gente te dá. Sabe, o líder verdadeiro, ele não tem problema com isso, ele gosta de dar crédito, né? Dizer quem teve a ideia. Quem teve a ideia foi brilhante, então não tem problema. Porque, muitas vezes, a tendência é quem leva só a fama, não é glória, porque glória ninguém ganha, a glória é só de Deus, ele diz que ele não compartilha com ninguém. Mas quem ganha o crédito, a honra, o reconhecimento, muitas vezes é quem está na frente. Mas não importa, você serviu, e alguém te ajudou, alguém moveu o piano com você, então dê crédito para aquela pessoa, elas vão se sentir muito importantes. Bons líderes não brigam pela glória, bons líderes não brigam pelo crédito, eles apenas compartilham, né? Bons líderes, eles não tocam suas próprias trombetas, eles tocam as trombetas dos outros. Quando você começa a ver alguém falar: porque minha célula isso e tal, porque o meu ministério, porque eu consegui isso e tal, e aí as pessoas falam: uau, ele é o cara, né? Mas, na verdade, nós, como líderes, devemos fazer as pessoas, vamos tocar a trombeta deles, vamos falar o que eles estão fazendo, vamos, né? É aquele técnico que chega: nós ganhamos o campeonato, mas foi o goleiro, foi o centroavante, foi o meio-campista, foi o time todo. O técnico é carregado, mas quem fez os gols foi o time, e todo mundo celebra, todo mundo leva crédito, todo mundo beija a taça. Amém? Vamos dar a taça para todo mundo beijar quando a gente conquista os campeonatos aí do ministério. Diz a Bíblia em Provérbios 27:2: seja o outro que te louve, e não a tua própria boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Então, celebre as conquistas das pessoas. Aqui está outro ponto: celebre. Mesmo que foi pequenininho, mesmo que foi uma coisa que todo mundo faz. O cara nunca, eu achei muito legal agora aqui do lado, que alguém liderando lá, a atmosfera, perguntou: quem está aqui pela primeira vez? Alguém, eu não vi, mas eu só ouvi. Alguém, eu acho, que levantou a mão. Meu irmão, o barulho que fizeram, o aplauso que fizeram, o grito que deram, porque alguém parece que está entregando a vida para Jesus. Porque ele estava pela primeira vez para servir na atmosfera. Então faz isso. O cara segurou a placa, tira foto, publica, divulga, parabeniza, porque é isso que faz as pessoas se sentirem importantes, mesmo que elas estejam só segurando uma placa. Amém, queridos? Deus quer nos usar para sermos líderes de sucesso, mas para sermos líderes de sucesso, nós precisamos ter sucesso com as pessoas. Que o Senhor nos ajude nesse projeto tão lindo que Ele nos incluiu para cooperarmos junto com Ele nesse processo de conquistar São Paulo para Jesus. Quero chamar o meu pastor, o pastor Abe Uber, o homem que está revolucionando a cidade de São Paulo.
Obrigado, pastor Sabá. Que palavra abençoada. Eu ouvi essa palavra toda hoje de manhã, muito forte, muito preciosa, muito linda mesmo. E é muito lindo, só pegando carona com o pastor Sabá, o que ele falou aqui no final, né, de celebrar, de fazer a pessoa sentir importante. E sabe por que nós podemos fazer a pessoa sentir importante quando ela segura uma placa? Porque ela realmente é importante. Ela realmente é importante. Ela está fazendo parte de tudo o que acontece. Todas as pessoas hoje, nos 3 cultos, que entregarem a vida a Jesus, que reconciliarem com Deus. Eu vi tantas pessoas chorando hoje de manhã aqui, a unção de Deus, o batismo com o Espírito Santo, pessoas falando em línguas. Tudo, ela faz parte, ela ganha o galardão também diante de Deus, porque ela está servindo e ela está ajudando em tudo o que acontece. Então, ela é realmente muito, muito importante. Então, muito obrigado, pastor Sabá. Que palavra muito forte, muito linda e muito nobre. Estou vendo aqui, nobreza, escrito bem aqui, e deu certo, nobre a palavra. Deixa eu só dizer 2 coisas importantes, querido. Você sabe que nós estamos agora com os 3 cultos de celebração, 2 Tadéis, é uma bênção, 2 Tadéis presenciais, além do Tadel, que continua online, para aquelas pessoas que não podem, por alguma razão, tipo assim, estão viajando, estão lá, vamos supor, em Goiás. Então, eles vão assistir o culto online e vão também assistir o Tadel online, maravilhoso. Mas para quem pode e não faz parte do grupo de risco, nós queremos que a pessoa participe do Tadel presencial. Agora, o Tadel presencial, você está notando, ele é 40 minutos somente, 40 minutos. E isso é impressionante, é muito curtinho, e isso te dá, porque ele sempre começa 1 hora antes do culto, seja de manhã ou seja à noite. Então, isso te dá exatamente 20 minutos ao terminar o Tadel. Para quê? Bem, lá no nosso novo prédio, nós vamos ter uma praça de alimentação, você pode lá tomar um café, enfim, né? E vai ser legal. Mas essa não é nem a razão principal que te damos esses 20 minutos. A razão principal que te damos esses 20 minutos, claro, é para você descansar, poder tomar um café, ter comunhão. Mas a razão principal é porque todos nós estamos numa santa conspiração de ganhar vidas para Jesus. E aqueles 20 minutos são muito cruciais, porque você vai ter mandado o endereço do local de cultos, hoje é no teatro, mas depois vai ser lá no nosso novo local. Você vai mandar o endereço para as pessoas, seus convidados. Aí você vai dizer para ela, olha, já vou estar te aguardando lá, vou achar um bom lugar para você estacionar e tal. Você vai ter 20 minutos. Então, você fala, vamos supor, se for no culto das 7, você pode falar para a pessoa, olha, 10 para 7, eu vou estar lá fora, já te esperando, eu vou já ter um lugar para você poder estacionar, bem legal, você vai ver, vai ser bem legal. Aí eu já vou entrar no culto junto com você. Né? Então, você tem 20 minutos para você realmente receber os seus convidados e entrar junto no culto e sentar ao lado da pessoa e tudo, porque nós temos essa santa conspiração de ajudar mais pessoas a conhecerem a Jesus. Então, esses 20 minutos são muito cruciais e muito preciosos. Você continua ganhando vidas por Jesus, convidando pessoas, estando junto com elas, e esses 20 minutos te dá muito tempo para isso, né? Então, isso é muito, muito precioso. Inclusive, no final do primeiro Tadel hoje de manhã, eu dei esse mesmo aviso, aí eu estava lá conversando com o pastor Sabá, a pastora Marileia, depois o pastor Sabá falou, eu vou lá fora então para receber meus convidados, e ele falou brincando, claro, eu falei, dessa vez tudo bem, você está liberado, mas domingo que vem eu quero ver você fazendo isso mesmo. Mas essa vida com Jesus é maravilhosa, muito bom estarmos juntos, e Deus lhe abençoe. Vamos encerrar, então, agradecendo a Deus. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por esse momento, obrigado pela emoção de ver o que o Senhor está fazendo e vai fazer em nome de Jesus. Quero só enfatizar, lembrei de uma coisa aqui, hoje nós vamos estar orando para o batismo com o Espírito Santo, para línguas, para as pessoas receberem línguas, e vocês, então, contamos com seu apoio, suas orações, seu fervor aí, vai ser muito, muito gostoso no final desse culto das 7, como foi hoje de manhã nos 2 cultos, tá bem? Deus abençoe, tempo livre agora de 20 minutos, e aí começa o nosso terceiro grande culto. Aleluia.